No vídeo de hoje, a treta Flamengo-Libra, uma treta que ganhou um novo capítulo, escalou para um novo nível depois das falas da presidente do Palmeiras, a GE.TV. Galera, vamos discutir com maturidade esse tema, pelo menos uma vez na vida, porque nós estamos falando de business, negócios. Eu sei que existe a paixão, eu sei que existe a galera que arrecada com a monetização do ódio, com a treta na rede social, mas vamos parar para raciocinar pelo menos uma vez. Porque se você está falando de business e negócio, você precisa ter um adulto do lado da mesa e um outro adulto do lado da mesa. Não dá para ter criança. Pelo amor de Deus, gente. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Vocês já perceberam onde está a bola do Jorge? Cadê a bola? Vocês adoram falar da minha bola, que eu sei, né? Aqui está. Olha o presentaço que a Adidas acaba de mandar para mim, a bola da próxima Copa do Mundo. Que moral, hein, cara? Tá embaladinha aqui ainda. Eu vou mostrar aqui pra galera, ó. Tá aqui, tirando da sacola. A Trionda, que será a bola da Copa do Mundo do ano que vem. Tem aqui uma explicação aqui sobre... Ah, tem o Rafinha aqui, ó. Rapaz, o Rafinha aqui, grande Rafinha, com a Trionda. Eu sou a Trionda, a bola da Copa do Mundo do FIFA 2026. Você está me vendo em primeira mão, fui um dos primeiros a receber no país. Muito obrigado, Adidas. Meu nome remete à Ola das Arquibancadas, que é uma das maiores celebrações criadas pelo futebol e que no ano que vem vai ser multiplicada pelos 3 países sede, México, Estados Unidos e Canadá. Aliás, como você já deve ter reparado, minhas cores também remetem às bandeiras de cada um desses países. Muito legal. Adidas, obrigado. Pronto, já está compondo o meu cenário e assim será pelos próximos meses a bola da próxima Copa do Mundo. Fala da minha bola agora. A bola do Jorge é oval, a bola do Jorge é estranha, a bola do Jorge é feia. Vocês gostam de falar da minha bola? Fala agora. É a Trionda. Bola da Copa do Mundo. Obrigado, Adidas. Muito bem. Claro que ia ter uma quinta série, né? Não pode faltar. Treta Flamengo e Libra. Antes da fala da Leila, só para dar um contexto, existe uma divisão do dinheiro que o Flamengo, que os clubes da Libra recebem da TV, e nessa divisão tem um percentual de 30% que seria de audiência. De acordo com a audiência, esses 30% são distribuídos. Quem tem mais audiência pega uma fatia maior desses 30%, quem tem menos audiência pega uma fatia menor. A discussão está exatamente aí, porque o Flamengo alega que o contrato não deixa claros os critérios dessa divisão de audiência. E aí ele foi para a justiça, questionou isso. A Libra diz, não, o contrato especifica qual é o critério de audiência, foi votado na Assembleia Geral, foi aprovado, inclusive com o voto do próprio Flamengo. E o Flamengo agora está querendo dar uma virada de mesa. Essas são as alegações que estão na mesa. O Flamengo foi para a Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu uma liminar. É uma decisão provisória, porém não foi cassada ainda. Essa liminar impediu que uma nova parcela de 77 milhões de reais fosse paga pela TV à Libra. Já teve uma paga no início do ano. O Flamengo recebeu, inclusive, já na gestão BAP. Mas, enfim, ele agora questiona, ele tem um novo entendimento. E aí o que o juiz fez? É tipo o efeito suspensivo, muito mal comparando. O cara vai ser julgado pelo pleno, mas aí o que você faz? Deixa o cara jogar, porque vai que ele é absolvido. Aí ele cumpriu uma suspensão à toa. É mais ou menos a mesma lógica. Vai que o juiz dá ganho de causa ao Flamengo. O Flamengo tem razão, essa divisão tá errada aí. Aí a galera já recebeu o dinheiro da divisão supostamente errada. Então, segura até a história ser analisada com calma, né, até o mérito ser observado, julgado, para ver quem tem razão. Se o Flamengo tem razão ou se a Libra tem razão. Então, resumindo é isso. O que cada um está fazendo aqui? Sejamos práticos, como eu tento ser sempre prático. Deixa a paixão de lado, deixa ódio de lado, pelo menos uma vez. Eu sei que tem gente que não consegue, não pode deixar o ódio de lado, porque senão não bota comida na mesa. É muito triste. Mas eu, graças a Deus, não estou passando por isso. Então vamos lá. Cada um aí está defendendo o seu lado, ok? O que o BAP está fazendo é só você ver as manifestações do torcedor do Flamengo. Isso encontra eco na torcida. O torcedor se sente representado, porque, convenhamos, ele foi eleito para sentar na cadeira de presidente para defender o melhor para o clube dele. Ah, o BAP está buscando mais dinheiro para o Flamengo, que coisa, né? Que coisa. Ele está. Ele está. E é exatamente isso que o torcedor do Flamengo espera. E do outro lado, a presidente do Palmeiras, com a força econômica e política que o Palmeiras tem hoje, graças à sua
ótima gestão, ela faz a mesma coisa. Ela entende, opa, eu preciso entrar nesse conflito aqui com tudo. Se tem alguém que pode chegar chutando a porta, arrebentando, pé na porta na hora de responder o BAP, sou eu. Ela foi e assumiu esse protagonismo, esse papel. E o torcedor do Palmeiras e outros rivais também aplaudiram. Eu vi os rivais ontem brincando. Pô, Leila, não me faça gostar de você. Porque, né, é o discurso que vai encontrar eco nesse bloco que está em oposição ao Flamengo hoje no futebol brasileiro. Então, todo mundo está fazendo o seu. E todo mundo está jogando com os instrumentos midiáticos. Quando a Leila Pereira dá uma entrevista como essa que deu à GETV, que a gente soltou uns pedacinhos ontem, mas que vai na íntegra amanhã, a partir de 2h30 da tarde, do pré-jogo de São Paulo e Palmeiras na GETV, ela está jogando, ela está manobrando ali opinião pública, mídia, holofotes, ela sabe o impacto que isso vai ter. Que isso vai acalorar o debate, porque ninguém aí está preocupado em pacificação. Acho que o movimento do Flamengo e a fala da presidente do Palmeiras deixam esses dois elementos, para mim, deixam muito claro que não existe mais ponte para diálogo. Aliás, a própria presidente Leila, nessa entrevista para Mariana Spinelli, falou isso também. Não há diálogo com eles, não tem nada contra a instituição, estou falando da atual gestão, não tem conversa. Então, eu não tenho a esperança, nesse momento, a ilusão de que eles vão sentar na mesa em algum momento, vai passar... Eles vão sentar na mesa e vão se resolver. Não, nesse momento, não estou vendo caminho para isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Lembre-se que Leila Pereira e John Textor estavam aí também em guerra, com troca de farpa, Textor acusando, Leila rebatendo. Parecia que ia azedar muito a relação. Depois os dois se entenderam. Se compuseram de alguma forma, se entenderam e viram o jogo junto em camarote e a vida seguiu. Pode ser? Pode ser. Mas é que eu acho que esse caso ele é diferente, porque ali Palmeiras e Botafogo, como eu interpretei na época, em 2023, era o Textor chegando, tentando o protagonismo contra quem estava do topo. Pô, eu estou aqui há muito tempo, eu estou pegando uma instituição que há muito tempo não ganha nada relevante, que ainda está se reestruturando, reerguendo. Pô, eu vou mirar, eu vou, porque com isso eu vou ganhar exposição, eu vou mirar em quem está no topo e vou armar uma guerra com quem está no topo, uma guerra midiática. E aí o Textor trabalhou muito bem esse show business aí. E deu super certo, tá? Porque quando saiu o confronto Palmeiras e Botafogo da Libertadores 2024, nossa, o Brasil vai parar, olha isso, Palmeiras e Botafogo, Textor contra a Leila, deu super certo. Deu super certo. Foi o confronto que a TV aberta escolheu para transmitir, deu super certo. Por um caminho que eu condeno. Por exemplo, de fazer acusações sem prova de dolo, de má intenção, de manipulação. Muito grave isso, muito grave o que o Textor fez. Mas convenhamos, deu certo para ele, né? Naquele momento, deu certo. Aqui eu acho que é diferente. Aqui a parada, ali era uma disputa midiática e uma disputa uma disputa esportiva de campo também entre Botafogo e Palmeiras. Aqui é grana. E esse é o assunto mais sério, esse é o assunto mais delicado. É grana. E olha, o que eu penso sobre os clubes grandes, sobre divisão de bolo? Quem me acompanha há mais tempo no canal sabe da minha visão sobre isso. Eu acho que os clubes que pagam a conta são prioridade. A visão elitista do Jorge, tá bom, gente, tudo bem, vocês podem interpretar como quiser. Eu não defendo a extinção dos pequenos, eu não defendo o fim dos pequenos, eu não defendo a aniquilação dos pequenos, de jeito nenhum. Agora, o que eu defendo é que os clubes que fazem essa roda girar, que pagam essa conta, tenham mais voz ativa na hora de tomar decisões. Então, com todo respeito, quem paga a conta do Campeonato Brasileiro não é o Mirassol. Com todo respeito, não é o Juventude. Com todo respeito, quem paga a conta do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Corinthians, é o São Paulo. É óbvio que esses clubes, é o Vasco, é óbvio que esses clubes precisam ter um poder maior na hora de negociar. Eu acho justo que eles tenham uma fatia maior do bolo, porque eles contribuem com muito mais ingrediente para esse bolo do que os outros, então na hora que o bolo ficar pronto, o cara que contribui com um pouquinho vai comer mais. Não, com todo respeito, né? Eu sou dessa lógica. O problema é que eu acho que há uma medida uma certa medida, um certo limite, um certo nível, até onde você pode ir nessa briga pela maior fatia do bolo. Uma coisa é você chegar pro cara e falar, olha só, pô, eu comprei os ingredientes aqui, eu comprei 80% dos ingredientes, então eu preciso ter mais.
Beleza. Outra coisa é você chegar e dar uma cotovelada no cara. Sai daqui! Você quebrou ponte, acabou. Você ganhou um inimigo. E eu acho que o Flamengo está caminhando para esse lado de isolamento. O Flamengo tem tamanho suficiente para se isolar num bloco de negociação? Eu acho que tem. Se o Flamengo quiser um dia, de repente, chegar e falar, não vou nem vender para TV mais meus direitos, meus 19 jogos como mandante, agora com a lei do mandante, eu vou pegar uma plataforma e vou exibir. Eu não faria isso. Eu não acho que seria uma medida inteligente. TV aberta, e para você não dizer, tá falando da Globo. Globo, SBT, Record, Band, para qualquer uma que ele vender, Rede TV, qualquer uma. Não se abre mão de exposição em TV aberta. Eu jamais abriria, porque ainda é algo muito... E eu não trabalho na TV aberta, tá, gente? Eu trabalho no streaming hoje. Eu estou num projeto de streaming. Então, não estou falando em causa própria, não. Estou olhando o mercado que eu conheço, no qual trabalho há mais de 2 décadas. TV aberta ainda está presente na grande maioria dos lares brasileiros, então não dá para você abrir mão dessa exposição. Mas se o Flamengo quiser fazer isso um dia, será direito dele e ele tem tamanho para fazer. Tudo bem. Agora, que fique claro, né? Na hora de uma negociação coletiva ou de um diálogo com os clubes sobre qualquer outro tema, porque beleza, vamos imaginar que o Flamengo se isola, ele vai viver a vida dele, ele vai negociar os direitos dele sozinho. Mas existem outros temas para serem discutidos com os clubes, como arbitragem, por exemplo, tabela, calendário, etc. Imagino que a Liga um dia vá sair do papel e que o Campeonato Brasileiro saia do comando da CBF. E aí, como é que vai ficar o Flamengo? Ele vai ficar totalmente alijado das discussões? Então, o risco tem que ser muito calculado na hora de ser, né? Tem um efeito colateral aí. Você jogou uma bomba. Você jogou uma bomba atômica. Pum! Conseguiu o que você queria num primeiro momento? Conseguiu. Mas você causou muitos danos. E esses danos podem se voltar contra você. E o dano da quebra de pontes aí, de diálogo, que eu acho que é um risco que o Flamengo deve saber muito bem medir na hora de fazer o movimento que fez. Vamos ver. Vamos ver a consequência disso para o futuro. Num primeiro momento, a consequência é bélica, é guerra, gente atirando para tudo que é lado. O negócio está feio. Vamos ver quem vai levar essa queda de braço até o final. Agora, cada um aí está defendendo o seu. Então, voltando a esse ponto da divisão do bolo, eu acho que o bolo, a maior parte do bolo, ela precisa ficar com quem paga a conta. Porém, você precisa entender que você não é o único que paga a conta. Outros também pagam e precisam ter uma fatia relevante desse bolo. Por quê? Porque aí é uma visão que tem um pouco da cultura brasileira, um pouco da nossa cultura, egoísta, individualista, que pensa muito pouco no coletivo, né? Aí é uma questão cultural que precisa ser discutida. Porque, tudo bem, aí é que eu falo de achar a medida correta, né? É difícil, mas o Flamengo precisa achar, e todos os clubes, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todos que brigam por maior fatia de grana, precisam achar o equilíbrio entre buscar o máximo de receita possível e manter a força do ecossistema. Então, o que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Não adianta para o Flamengo, para o Palmeiras, para qualquer um, pegar, sei lá, 60%, 70% do dinheiro daqui, é tudo meu. Não adianta, porque isso vai enfraquecer o campeonato como um todo. Se a diferença for um negócio muito discrepante entre o Flamengo e o São Paulo, e o Cruzeiro, e o Atlético, e o Fluminense, e o Botafogo, isso é ruim para o campeonato. O campeonato se enfraquece, arrecada menos, gera menos interesse, gera menos apelo, desmobiliza várias torcidas que são muito numerosas no Brasil. E isso não é bom para todo o ecossistema. E essa visão tem muito dirigente que não tem. Não, dá aqui o que é meu. Eu vejo até discussões, assim, comentários muito infantis em rede social, como as pessoas são infantis, né? Não tem problema, meu clube joga sozinho, joga o meu time A contra o meu time B, dá mais audiência. Você vai viver disso, é isso mesmo, a vida inteira. É isso mesmo. O Flamengo ele é gigantesco como ele é, porque ele teve grandes enfrentamentos contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra os clubes de fora do Rio de Janeiro. Um vai fortalecendo o outro de alguma maneira. Nenhum dirigente vai dizer isso, mas poucos se aventuraram em falar isso. Mas, o dirigente do Cruzeiro que chega e fala, o Atlético tá na merda, é ruim para mim. O Atlético forte é bom pro produto. Pro Campeonato Mineiro, já que os estaduais ainda não acabaram, não adianta o Cruzeiro tá voando e o Atlético tá mal.
O Campeonato Carioca é exemplo disso. O Flamengo tá aí, ó, nadando de braçada. Mérito dele, culpa dos outros, tá? Culpa dos outros. Principalmente do Botafogo e do Vasco. Botafogo que dá de ombros pro Campeonato Carioca há tempos e o Vasco que tá numa crise gigante. Só o Fluminense conseguiu medir um pouco de força. Qual é a consequência disso? O interesse do campeonato, o interesse pelo campeonato diminui. Diminui. Olha o que era o Campeonato Carioca quando eu comecei na imprensa esportiva, início dos anos 2000, 20 anos atrás. Aquela sequência de 3 finais, Flamengo e Vasco. Aí depois, naquela sequência, 3 finais, Botafogo e Flamengo, 4, né? Porque aí depois de 2010 não foi uma final de campeonato, mas foi uma final de turno, o Botafogo ganhou. Você tinha ali alternância, os rivais brigando, você não tem mais final Fluminense-Botafogo, você não tem mais. Você tem o Flamengo e quem chega? Um ano vai chegar o Fluminense, outro ano vai chegar o Nova Iguaçu. É bom para o produto isso? Não, não é bom. Não é bom. Mas nesse caso, nesse exemplo específico que eu citei, existe muito de má gestão dos demais, e aí o Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas estou só dando um exemplo de como a divisão desse bolo, uma divisão justa desse bolo, e repito, o Campeonato Carioca é um outro tipo de situação. Só dei um exemplo, né, uma má comparação aqui. Mas a divisão desigual do bolo, ela sempre existiu. Eu não acho que ela seja o problema. Eu nunca vou pregar aqui que o Flamengo ganha a mesma cota que o Sport. Desculpa, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer esse discurso hipócrita e politicamente correto. Não vou fazer. De jeito nenhum o Flamengo tem que ganhar a mesma coisa que o Sport. Agora, essa divisão precisa ser racional, a ponto de não asfixiar o próprio produto. Porque você precisa que esse dinheiro seja distribuído de uma forma que ele gere mais dinheiro. Esse é o segredo. Negócio é isso, investimento é isso, produto é isso. Nós vamos botar essa grana aqui, porque essa grana vai nos gerar 2x, 3x, 4x, e a máquina não vai parar e a gente vai continuar crescendo. É isso que tem que estar em jogo. Então, quando eu falo no início do vídeo que a discussão tem que ser feita entre adultos, é exatamente por isso. Todo mundo tem que chegar e falar, escuta, eu quero ganhar mais, mas peraí, você quer ganhar mais quanto? Pô, se você ganhar mais tanto, você vai ferrar o ecossistema todo. Vamos achar uma solução, vamos achar o meio do caminho, eu acho justo você ganhar mais. Mas eu não estou vendo esse nível de maturidade nesse momento para essa discussão. Não estou vendo disposição para isso. Não estou vendo. E acho que a preocupação excessiva em falar para a sua própria torcida, a preocupação excessiva em não contrariar a rede social, em não contrariar a manada, piora tudo e faz com que decisões no fígado sejam tomadas cada vez mais. É uma pena, é uma pena. O que você pensa sobre isso tudo? Deixa a sua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.